Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus chegue aos nossos corações por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fazendo crescer e continuar prosperando, crescendo na sua graça maravilhosa. Chegamos hoje à quinta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Ontem, na quarta-feira, nós vimos aqui dois temas assim muito interessantes, né? O verso que é o tema central, né, da nossa lição, que fala sobre o sinal do Senhor. E no verso 14 diz que o Senhor daria um sinal, e o sinal de que havia chegado aquele tempo, o tempo da redenção, né, o tempo da redenção e de julgamento, né, ao mesmo tempo. Seria uma virgem dar à luz a um filho, e a sua reputação, o nome dele, a obra que ele iria realizar, seria uma demonstração clara do nome Emanuel que seria colocado nele. Emanuel quer dizer Deus está conosco, ou Deus é por nós. E como é que Deus, o Pai, esteve conosco? O próprio Cristo disse, ensinou claramente, o Pai está em mim. Deus nunca veio pessoalmente aqui na terra, né? Na terra dos pecadores, para não fulminar os pecadores, já que o pecado fez um muro de separação entre Deus e o ser humano. E a Bíblia diz em 5 versos claros que homem nenhum jamais viu a Deus, nem pode ver, homem pecador, né? Isaías 59:2 diz que essa separação aconteceu por causa do pecado do pecador. Pois bem, então aqui, esse Emanuel aqui, não era que Jesus era um Deus conosco, mas que Deus estaria conosco de forma espiritual em Jesus. O Pai está em mim, vocês não percebem que o Pai está em mim? Cristo disse isso várias vezes, né? Pois bem, vimos também, né, que quando esse menino, Jesus, né, quando ele tivesse uma idade de conhecer, de tomar ciência, né, soubesse escolher o bem, né, e rejeitar o mal, aí nesse momento o povo estaria só sobrevivendo da comida insuficiente que era dada pelos líderes judeus da época. Aqui está sendo apresentada como uma tipologia, né, coalhada e mel. Vimos também na 8ª pergunta, quando nós lemos lá em Isaías 7:17, que o Senhor ia trazer sobre Jerusalém, sobre os judeus, um sofrimento, né? Não só para o rei, mas para o rei, seus familiares e todo o povo. E ele faria isso por meio do rei da Assíria, ou seja, uma expressão que apontava para Nabucodonosor. Ele vinha da região da Assíria, mas, na verdade, ele vinha de Babilônia, né? A região mostrando aqui a direção do ataque, de onde viria contra o povo de Israel, né? E o Senhor deixou bem claro que esse sofrimento aí ia causar, né, um sofrimento pior do que o que aconteceu com a nação de Israel. E hoje, na primeira pergunta, pergunta 9, diz: como o Senhor chamará e a quem chamará? Essa é a primeira pergunta. E de que forma eles virão sobre Jerusalém? O texto de Isaías 7, 18, 19 diz: quando chegar aquele dia, o dia de julgamento sobre os judeus, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas,
dos lugares mais distantes do rio Nilo, e assobiará também para os assírios, como um enxame de abelhas. Venham da sua terra, eles virão, e como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os lugares onde o gado bebe. Vejam só que linguagem, né? O Senhor está usando aqui, uma metáfora para tentar aqui mostrar ao povo de Israel como ele faria e por que faria aquilo. Claro que isso tem aqui um significado, né? Por que o texto diz que o Senhor assobiaria? Ora, se era uma guerra, e é uma descrição de uma guerra, né, um confronto, uma guerra que iria fazer o povo sofrer, ora, uma guerra você não assovia, você faz tocar a trombeta com o devido toque de convocação ou de ataque, ou você grita, muitos gritos, a guerra tem muitos gritos, os comandos são dados, antigamente era dado com muitos gritos. Por que então o texto diz que assobia, o Senhor assobiará? O assobio aqui, na verdade, é uma forma de Deus dizer, basta um estalar, hoje a gente fala assim, basta um estalar de dedos, e tudo vocês estão fulminados, é mais ou menos isso. Então, o assobiar é um simples sinal, é um sinal sutil, desse, olha, é como se Deus quisesse dizer assim, olha, eu tenho toda a autoridade, eu tenho o controle absoluto de todas as coisas. Basta um simples sinal. E os egípcios todos virão num exército incontável, parecendo um enxame de mosca. Ora, a gente sabe que o enxame de mosca são tantas que você não consegue dar conta. Não tem no mundo quem consiga se alimentar num ambiente que tem um enxame de mosca. Embora você fique abanando o tempo todo, não tem controle. Ela senta em você, senta um enxame de mosca. Ela é perturbadora. Ela não deixa a pessoa em paz. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? E, obviamente, né, as moscas aqui representam aqueles seres invasores, né, numerosos, caóticos, incômodos, né? E quando o Senhor fala das abelhas, né, da Assíria, uma representação aqui de Nabucodonosor e seu exército, que vinha pelo norte, pela Síria, né? Está falando aí de força organizada. As moscas são muito assim, apesar do enxame, elas não são organizadas, né? Mas a abelha é a sociedade mais organizada, como um exército bem estruturado, bem organizado, como era Nabucodonosor. A questão da agressividade e a questão da precisão militar, né? Como a abelha ferroa, né? Só no lugar certo. Então, treinados para o ataque. Essa é a expressão da força militar que representava ali, né? A força que viria de Nabucodonosor para trazer juízo, sofrimento, né? Obviamente, o juízo ao pecador é um sofrimento pelas consequências do seu erro, né? E ali o texto vai concluir dizendo que esses enxames de abelhas e de moscas iriam, as abelhas nos vales mais profundos, ou seja, ninguém escaparia, e, obviamente, as abelhas nas fendas das rochas, onde geralmente as abelhas gostam de fazer os seus ninhos e atacar ali quem se aproxima, né? Então, o Senhor está dizendo que não haveria lugar em Jerusalém que alguém pudesse se esconder, que as moscas e as abelhas, que os assírios e que os egípcios não pudessem encontrá-los. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, né? A pergunta 10, quando nós lemos assim, na pergunta 10. Por que o Senhor vai contratar um barbeiro? Ou, em outras versões, alugar uma navalha, né? Em outras versões fala. Qual é o significado disso? Isaías 7,20 diz assim: naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica do outro lado do rio Eufrates. Olha só como é claro aqui. Quem estava do outro lado do rio Eufrates? Não era a Síria.
era os babilônicos. Veja que o que eu estou dizendo aqui, desde os versos anteriores, é mostrando que esse rei da Assíria vem lá depois do rio Eufrates, lá de Babilônia, né? Isto é, o rei da Síria. Pronto, ficou mais claro ainda, mostrando que o rei da Síria aqui é uma metáfora falando do rei Nabucodonosor. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Olha, Isaías 7:20. Então, como diz a pergunta aqui, por que o Senhor iria contratar um barbeiro? Né? E o que isso significa? Pois bem, o texto bíblico aqui nos mostra uma figura de linguagem que era muito bem compreendida, obviamente, pela cultura dos hebreus. Os judeus sabiam que até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Os judeus usam a barba longa, né? Os cabelos longos. Inclusive, por exemplo, tinha um voto, né? Um voto que era muito usado dentro da cultura hebraica, né? Que era o voto do nazireado, que as pessoas que faziam esse voto não poderiam cortar o cabelo, não poderiam passar navalha pelo corpo, né? Por exemplo, Sansão não poderia fazer, né? Alguns especuladores, alguns teólogos da especulação, dizem que também Cristo tinha esse voto nazireado, embora nós não encontramos isso na Bíblia, né? O voto nazireado. Mas alguns especuladores, né, dizem isso. Pois bem, então, cortar o cabelo para muita... na verdade, o cabelo grande, a barba longa, é uma identidade daquele povo, não só, obviamente, não só dos judeus, né? Outras nações abrâmicas, alguns árabes, né, algumas linhagens, também se utiliza dessa cultura, né, porque a barba ela tem um símbolo de honra, um símbolo de masculinidade, de dignidade, e juntamente uma barba branca com o cabelo branco longo, também simboliza experiência, sabedoria, o conselho sábio na hora certa para guiar o povo no caminho seguro, né? Tem toda essa linguagem corporal que transmite essa ideia. E aí, quando o texto diz que esse barbeiro que vem, né, com uma navalha alugada, né? Alugada até porque era temporal, não era uma navalha que ia comprar para permanecer, né? Era um barbeiro contratado só para aquilo, ou seja, Nabucodonosor não era povo de Deus, Nabucodonosor não era um usado por Deus para pregar o evangelho no mundo. Era só uma ferramenta de juízo que era alugava, depois devolvia. É mais ou menos isso. Por isso que algumas expressões falam navalha alugada, né? Ou uma contratação temporária de um barbeiro para fazer só aquilo. Então, quando esse rei viria contra Jerusalém e tirava a barba e cortava o cabelo da cabeça e rapava todos os pelos do corpo, a mensagem que está sendo passada aqui é de uma vergonha, de uma escrachação pública, de uma humilhação pública, uma desonra, uma vergonha sem precedente que eles iriam passar. Uma humilhação que, inclusive, iria fazer com que eles perdessem a sua identidade. Já imaginou um judeu idoso sem a barba longa, sem o quippá na cabeça, né? Então, assim, essa é a identidade daquele povo. Então, você perder a identidade é você perder a honra. Quem é você? Não sou ninguém. Perdeu a identidade, né? Olha só que coisa terrível iria acontecer com os judeus, e o Senhor está usando essa linguagem para que a gente entenda. Agora, imagine a linguagem de dizer que esse barbeiro iria passar a navalha não só na barba e não só na cabeça, deixando todos carecas, mas no pelo de todo o corpo. Olha que linguagem! A linguagem está falando aqui claramente de uma, entre aspas, uma tipologia de uma nudez. E na cultura hebraica, a nudez era o pior tipo de vergonha pública que alguém poderia passar. Alguém que teve rasgado as suas roupas era o pior tipo de vergonha. Ou seja, uma pessoa que passava por uma vergonha dessa é melhor que morresse. Porque ela nunca mais teria a cara de entrar numa cidade daquela que todo mundo viu ela nua. É por isso que eles fazem isso com Cristo. Ao pendurar Cristo numa cruz, tira toda a sua roupa. E ele fica nu em pelos ali na cruz,
né, passando pelo pior tipo de humilhação que era para nós, mas Cristo passa. Então, quando o texto aqui diz, olha, como é que você vai passar a navalha no corpo de alguém, a não ser tirando toda a roupa, né? Então, aqui é como se o Senhor dissesse, o tipo de nudez que vocês vão passar, ela é aquele tipo de nudez espiritual. Porque a nudez é aquela que você tira a roupa. Mas aquela que você tira o pelo da própria pele, parte integrante do seu corpo, o pelo, é como se Deus dissesse assim, ó, eu vou desnudar o espírito de vocês. É uma vergonha, não de nível físico, mas uma vergonha de nível espiritual. Já imaginou o que o Senhor está dizendo para aquele povo? Dizendo palavras, obviamente, duras, mas para que eles exercitassem o espírito, buscassem essa compreensão, se arrependessem da maldade que eles estavam fazendo, da transgressão que estavam praticando, do caminho de idolatria e de apostasia que todos os líderes haviam tomado, né? E conduzido o povo pelos seus maus exemplos. Ora, tudo isso que Deus está dizendo, não está dizendo com prazer, eu vou castigar vocês. Não. O Senhor está falando tudo isso para que o povo caia em si, faça como Nínive, por exemplo, que ao ouvir um juízo como esse, todo mundo se vestiu de pano de saco e se cobriu com cinza e se arrependeu do pecado e mudou. O castigo que estava sendo anunciado por Jonas não veio. E Isaías está sendo usado, como todos os outros profetas, para transmitir esta mesma mensagem, né? A mensagem ela é a mesma, como também essa mensagem é a mesma para cada um de nós hoje. Então, nós que buscamos conhecer a palavra de Deus, que queremos e nos interessamos pela verdade, mesmo que vem de Deus, a verdade que liberta, a verdade que nos faz prosperar em Cristo, né? Essa verdade que os sinceros buscam é justamente para que nós não passemos pela vergonha que passou-se no passado. Não só a vergonha social, a vergonha pública social, mas a pior das vergonhas, que é a vergonha espiritual, aquela que vai me fazer sentir vergonha em olhar para Deus, que é amor, que é perdão, que é misericórdia. Imagine o nível de vergonha que é essa daí.